Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a mais uma live palestra, uma atividade que vem sendo realizada todos os domingos, às 19 horas, desde que as atividades presenciais no centro foram suspensas. E essa atividade ela acontece aqui no Google Meet, então temos alguns participantes aqui nessa sala, e ela também é transmitida pelo Facebook e também pelo YouTube da USE Bebedouro e pelo Facebook das Casas Espíritas da USE Bebedouro. Então, é uma satisfação muito grande poder encontrar todos vocês. E antes da gente começar a nossa palestra da noite, que vai ser com o Edmir Garcia, com o tema O Homem Novo, gostaria de chamar a Larissa para poder fazer a nossa prece inicial. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, só está de lado aqui, você está de lado. Agora sim. Bom, então vamos acalmar os nossos corações, fechar os nossos olhos do corpo e abrirmos os olhos da alma, em agradecimento ao nosso irmão Jesus, ao nosso Pai, por esta oportunidade de estarmos juntos, mesmo que tecnologicamente, mas juntos para estudar um pouquinho mais dos seus ensinamentos. Agradecemos a espiritualidade amiga pelo trabalho que está fazendo neste momento e pedimos que ela possa sempre trazer a nossa proteção, o nosso cuidado, que assim seja. Muito obrigado, Nora. Gente, então, gostaria de convidar o Edmir, então, para poder começar a nossa conversa da noite, que vai falar sobre o Homem Novo. Edmir, a palavra está com você. Obrigado, Vitor. Boa noite a todos e a todas que nos ouvem aqui na sala do Google Meet ou através do canal do YouTube e os canais do Facebook. Hoje nós teríamos a palestra com uma companheira da USE da Altamogiana, mas a mãe dela acabou tendo um transplante na sexta-feira e nós precisamos substituí-la, né? Nós temos usado as lives para trazer pessoas de outros locais, mas em cima da hora, então nós estaremos aqui compartilhando esse tema, o Homem Novo. Essa palestra, ela nasceu numa aula do EAD que nós temos no sábado à tarde, quando nós fomos discutir, né, o tema de o que nós precisamos fazer para nos modificar. Porque, às vezes, nós todos sabemos que temos defeito e precisamos transformar, né, essas atitudes, esses pensamentos e sentimentos. Mas será que nós localizamos exatamente o que são, como se manifestam, melhor dizendo, esses defeitos? Porque se isso não acontecer, a gente vai dizer assim, eu preciso mudar, mas mudar o quê? O que realmente está errado? Então, antes de falar, e lá no final que a gente vai falar sobre a construção do homem novo, a gente vai passar a maior parte do tempo falando da desconstrução do homem velho, não é? Desconstrução deste ser ainda muitos defeitos e que às vezes nem percebe como esses defeitos se manifestam. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma máxima, né, do Espiritismo que diz que o orgulho e o egoísmo são as duas principais chagas da humanidade, os dois principais defeitos. Desses dois decorrem os outros defeitos. E nós vamos então fazer a desconstrução do orgulho e do egoísmo em 10 itens de cada um deles, né? Por exemplo, o orgulho se manifesta em nós. Vamos imaginar que todos
os que estão aqui nos ouvindo já têm a consciência, pelo estudo da doutrina espírita, ou até por outros caminhos, de que temos ainda orgulho, temos ainda sentimentos egoístas. Então, vamos entender como eles se manifestam. A primeira forma que eu quero destacar do orgulho é o medo de falhar. Então, pessoas que não tentam, você quer falar em público, você quer fazer a prece? Não, melhor não. Você vai fazer um concurso? Não, eu não gosto disso. Tudo com medo de falhar. A pessoa não se arrisca com medo de falhar. O orgulho se manifestando em nós, né? Muitas vezes disfarçado de cautela, muitas vezes disfarçado de humildade, né? Mas muitas vezes é orgulho, porque eu tenho medo de que as pessoas julguem, que elas não achem que aquilo que eu fiz, falei, né, foi tão bom, então eu me escondo, né, numa falsa humildade, quando de fato é manifestação do orgulho. Uma outra manifestação é superproteção. Então, aquelas pessoas que superprotegem os filhos, né, bem clássico isso, que não permitem que os filhos andem pelas próprias pernas. Tudo faz por eles, né, impedindo que eles cresçam. E, né, segundo nos diz o Livro dos Espíritos, sendo responsabilizado depois na pátria espiritual, né, pós-encarnação, por isso, por impedir o crescimento do outro. Então, a pessoa que superprotege alguém, ela é uma manifestação do orgulho, porque ela acha que sem ela, a outra pessoa não vai andar bem. Sem ela, as coisas não vão funcionar bem. Ela tem que estar por perto. Então, pais que não querem que os filhos vão estudar fora, porque os filhos precisam ficar perto de mim, onde já se viu, ele não vai conseguir fazer as coisas sozinho, né? Sozinha. Então, olha como isso é interessante, né? A primeira manifestação do orgulho, às vezes vem disfarçada de humildade. Essa, às vezes, vem disfarçada de amor. Porque eu falo, não, eu faço isso porque eu amo muito. Mas tem uma mensagem do Emmanuel que fala sobre as distorções do amor, né? O amor paixão, o amor ciúme, né? Várias distorções que nós temos e chamamos de amor quando na verdade não é. Então, muita atenção, né, meus irmãos, minhas irmãs, porque nas duas primeiras manifestações do orgulho, talvez a pessoa fala, não, mas eu super protejo meu filho porque eu amo, né? Ou então falar, eu não falo em tudo porque eu sei das minhas limitações. Mas, claro, lógico, a gente tem que se preparar para qualquer tarefa que for realizar na vida. Mas, às vezes, é pelo medo da reprovação que nós não fazemos. E, às vezes, por acharmos que sem a nossa presença as coisas não vão funcionar tão bem, é que a gente super protege. A terceira manifestação do orgulho é perpetuação no poder. Isso pode se dar numa casa espírita, isso pode se dar numa empresa, isso pode se dar dentro do grupo familiar, aquelas pessoas que acham que ninguém vai fazer tão bem quanto ela. Eu preciso ficar aqui e continuar cuidando dessa empresa, dessa casa espírita, da família, porque ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Provavelmente, até tem um fundo de verdade, porque se eu faço isso há muito tempo, eu já ganhei experiência e posso fazer melhor do que aquele que vai começar agora, não é mesmo? Alguém, por exemplo, dentro da casa espírita ou numa empresa que vai assumir uma função que outro já realizava, vai ter inicialmente mais dificuldades mesmo. É natural que tenha mais dificuldades, por quê? Porque está começando, enquanto a pessoa que já está lá há 10, 20, 30, 40 anos fazendo aquela função, tende a fazer melhor. Mas é necessário que haja outra atividade, né, de poder, de funções. Na casa espírita Calvário ao Céu, né, que é a casa que nós estamos atualmente na direção, existe uma regra no estatuto de que a pessoa só pode ficar 2 mandatos de 2 anos, portanto, no máximo 4 anos, no mesmo cargo. Depois, obrigatoriamente, ela tem que mudar de cargo, ou até ceder o local na diretoria para outra pessoa. Por quê?
justamente para que muitas pessoas tenham a oportunidade de trabalhar na tesouraria, na secretaria, na presidência, e isso é necessário para o crescimento não só nosso, mas das instituições. Quando há rotatividade, né, de poder, as instituições tendem a se dar melhor. Lógico, mas eu preciso parar de trabalhar? Claro que não. Posso continuar ajudando, existem muitas funções, mas não necessariamente comandando, não necessariamente sendo eternamente o tesoureiro da casa, o secretário da casa, né, o presidente da casa, coisas desse tipo. Existe necessidade de nós entendermos, né, que a perpetuação no poder é uma das manifestações do orgulho. Perfeccionismo. As pessoas falam isso como se fosse uma virtude, né? Eu sou perfeccionista, eu só faço se for para fazer o melhor, senão eu nem faço. Existe uma frase corrente, né, no meio espírita, mas também fora dele, que diz assim: em busca do ótimo, muita gente deixa de fazer o bom. É necessário que a gente faça, mesmo que as condições não sejam ideais, porque não serão. Nós estamos num mundo de provas e expiações, e as condições não são ideais. Chico Xavier tinha as condições ideais para o trabalho, Madre Teresa de Calcutá, ou Irmã Dulce, ou Francisco de Assis, tinham condições ideais? Não. Eles trabalharam com aquilo que tinham, fizeram aquilo que estava dentro das suas possibilidades. E é isso que, né, se espera de nós, que façamos aquilo que está dentro das nossas possibilidades, não é? Portanto, o perfeccionismo é a quarta manifestação do orgulho que nós estamos aqui destacando. Vamos fazer, vamos tentar, vamos ter a humildade de pedir ajuda. Não saiu como poderia, ou melhor. A gente vai tentar de novo, vai tentar melhorar, e ainda não vai sair perfeito. A gente fala assim, mas Jesus não era perfeccionista? Não, Jesus era um espírito perfeito, ele simplesmente fazia as coisas certas, era como né? Porque ele atingiu a perfeição. Mas era um espírito puro, não é? Mas ele não estava preocupado, né, em fazer isso, até porque as condições que Jesus teve nos 3 anos de messianato dele foram as piores possíveis, né? Na época não tinha microfone, não tinha internet, não tinha nenhum recurso. Ele trabalhou com aquilo que era possível. Então, o perfeccionismo é uma manifestação do orgulho que impede pessoas de trabalhar. Elas vão esperar as condições ideais. Eu só vou ser presidente da casa se eu puder ser o melhor presidente. Mas quem disse que é necessário isso? Eu só vou fazer palestra se eu for o melhor palestrante. Olha, né? Não é assim que funciona. É interessante sobre fazer palestra, né? Eu tive a primeira oportunidade de fazer palestra, eu tinha 13 anos de idade, o Alceu, os mais antigos da casa lembram bem do Alceu, me convidou para ir com ele fazer uma pontinha, né, de uma palestra dele, e a partir daí as pessoas acharam engraçadinho, né, um menino de 13 anos fazendo palestra, então eu comecei muito cedo, tive a oportunidade, né, me foi oferecida muito cedo, e portanto fiz aí muitas palestras. Tem palestras que nós terminamos e falo, puxa, hoje não foi legal, não fiz uma palestra legal, e as pessoas adoraram, depois dá um retorno e fala assim, puxa, aquela palestra foi tão importante para mim. E tem palestras que a gente acha que foi bem, né? Fala, não, hoje as palavras fluíram, tal. E às vezes nem tocaram tanto assim o coração das pessoas. Então nós não temos que nos preocupar em fazer a melhor palestra. Nós temos que nos preocupar em fazer uma palestra que vá contribuir de alguma maneira com as pessoas. Melhor, pior, isso é preocupação do nosso orgulho, né? Que nós devemos combater a todo instante. As fugas psicológicas. Temos uma outra palestra que chama Conflitos Existenciais, que a gente fala bastante das fugas psicológicas, né? Medo de encarar os limites, medo de encarar os fracassos. Eu me lembro que uma das vezes que fui fazer terapia, a minha terapeuta me puxou a orelha por um bom tempo nesse item.
ela dizia assim, qual é o seu limite para alguma questão em discussão? E eu, tentando dar uma resposta doutrinariamente correta, né, mas era o meu orgulho gritando ali dentro de mim, eu falava, olha, segundo a doutrina espírita, a gente vai um dia se tornar espírito perfeito. Então, limite, né? A gente vai sempre melhorando e não tem limite, a gente vai progredindo. Está correto isso que eu falei do ponto de vista doutrinário? Está. Mas eu não percebia, e ela precisou me puxar a orelha muitas vezes para que eu percebesse, que isso era manifestação do meu orgulho. Eu tinha que ter clareza que, naquele instante, eu tinha um limite para alguma coisa. Em relação ao futuro, ao progresso permanente, tudo bem, mas existem limites muito claros. Se nós perdemos um ente querido, tem pessoas que falam, não, mas eu sou espírita, eu não posso manifestar meu sentimento, porque afinal de contas eu sei que a vida continua. Claro, a gente sabe, tem o consolo da doutrina, mas dói, mas nós temos saudades, nós temos que admitir esses limites, né? Admitir que nós falhamos, mesmo sabendo o que deveríamos fazer, às vezes não conseguimos fazer. Puxa, eu sei que eu tenho que perdoar, mas será que eu consigo? Eu sei que eu tenho que me esforçar mais nesse item, mas será que eu já estou conseguindo? E sem perceber esse limite, a gente acaba não progredindo. Então, aquilo que eu dava como uma resposta disfarçada, né, de resposta doutrinariamente correta, e de fato é correta, era um disfarce para a minha dificuldade de entender os meus limites. Então, nós precisamos, e a gente só pode citar exemplo pessoal na palestra se for para autocrítica, né? Então, nós precisamos admitir que temos limites, que ainda não damos conta de alguma coisa. É uma honestidade emocional. Olha, sei que tenho que fazer isso, mas ainda não estou dando conta. Vou me planejar, vou me organizar e vou conseguir em breve. Né? Isso é honestidade emocional. Melindres. Olha, outra manifestação do nosso orgulho. Né? Então, pessoas melindrosas, como que puderam fazer isso comigo? Por que não reconhecem minhas virtudes? Né? Pessoas que se acham excluídas, acham que as pessoas não reconhecem o trabalho delas, né? Que quando a pessoa diz assim, como puderam fazer isso comigo, é porque ela se acha muito importante. E, quer dizer, com o outro poderia fazer, né? Mas comigo não poderia fazer. Então, veja, a pessoa diz também uma outra frase muito comum nos melindrosos, mas eu não tenho direito, eu tenho esse direito, né? Então, as reivindicações, muitas vezes, de direito, de achar que como puderam fazer isso comigo, por que não reconhecem minhas virtudes, é uma das nossas manifestações de orgulho. Estamos aqui apontando coisas para chamar a atenção para a desconstrução desses itens. Eles precisam ser desconstruídos. E, às vezes, eu não me tocava que aquela atitude era uma manifestação do meu orgulho. Duelos verbais. Tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o duelo muito interessante. Vamos lembrar que no meio do século XIX, quando a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec, os duelos com armas ainda eram comuns. As pessoas duelavam, né, com espadas, com armas de fogo, mas alguém pode pensar, esse texto do Evangelho está desatualizado, né? Hoje as pessoas não têm o hábito de fazer duelos como era no passado, mas o texto fala também que no presente isso se dá de outras maneiras. Duelos econômicos, duelos verbais, não é? Uma tentativa de destruir os argumentos do outro. Um companheiro da casa, quando eu também era bastante jovem, um dia também me chamou a atenção disso e eu sou extremamente grato, né, a vida toda por isso. Olha, cuidado com as palavras, né? Você tem palavras que às vezes arrastam as pessoas. Cuidado para onde você vai arrastá-las. Então, eu não gostei muito, né, do alerta naquele momento, mas sei da importância que teve para a minha vida.
não reconheci no momento, né? Ainda muito jovem, mas posteriormente percebi que era a manifestação do meu orgulho, achar que vencer um debate era algo positivo. E não existe vencedor numa discussão, porque se eu tenho muito mais argumentos que o outro, então eu humilho o outro com os meus argumentos, né, mostrando a minha sabedoria, eu não venci. De fato, humilhar outra pessoa é uma grande derrota que demonstra nada mais do que a manifestação do meu orgulho também. Soberba. Né? Aqui, para trabalhadores espíritas, é bom a gente ficar atentos a isso. Também muito jovem, comecei a trabalhar com reuniões mediúnicas e dialogar, né, com os espíritos. E, certa feita, um dos espíritos me disse assim: mas você acha que é superior a nós? E eu, né, dizia, mentalmente, eu realmente pensava isso. Não, imagina, não acho. Você está falando, mas eu não acho. Mas demorou algum tempo para que eu percebesse que, no fundo, eu achava também. No fundo, eu achava porque era aquele raciocínio assim: se eu estou aqui tentando ajudar e você está precisando ser atendido, então eu estou melhor que você. Mesmo que isso não se passasse na minha cabeça, eu acabava sentindo isso. Vamos lembrar que no mundo espiritual não são as palavras o mais importante. Nós que mentimos e tentamos enganar, quando chegarmos ao mundo espiritual vamos ter muitas dificuldades porque os nossos defeitos vão aparecer, né? Nós não teremos como escondê-los. Então, se hoje eu estou aplicando passe, se hoje eu estou pensando aqui nas atividades de uma casa espírita, né? Se a pessoa está hoje aplicando passe, ajudando na parte de assistência e promoção social, fazendo palestra ou atendendo numa reunião mediúnica, que bom, né? É uma chance de trabalho, mas isso não nos coloca em condição de superioridade. O livro Voltei, do irmão Jacó, ele conta isso, né? Ele foi um grande trabalhador espírita, foi presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, e depois, quando chega ao mundo espiritual, ele percebe que a luzinha dele, né, a luz interior, estava bem fraquinha, bem apagadinha, e que pessoas que ele tinha atendido ao longo da vida estavam em condição espiritual muito melhor. Então, veja como é manifestação do nosso orgulho achar que porque nós estamos realizando uma atividade benévola, nós somos superiores àquela pessoa que está recebendo. É manifestação do nosso orgulho. Falta de empatia e compreensão dos limites alheios. A pessoa pensa, né, assim: se eu consigo, ele não faz porque não quer. Vocês já viram pessoas dizerem isso? Não que nós falemos isso, né? Brincadeiras à parte, às vezes a gente se pega pensando coisas desse tipo, né? Falta eu entender os limites do outro. Falta empatia, condições de me colocar no lugar do outro. Pode ser que aquilo que eu faço com muita facilidade, o outro tenha muita dificuldade para fazer. Mas em outro item, provavelmente ele tem facilidade e eu tenho dificuldade. Então, essa ideia, né, de que se o outro não faz é porque ele não quer, porque ele não se esforça, ou então, uma outra coisa que nós alertamos muito, quem faz atendimento fraterno, nunca falar para a pessoa relata um sentimento que está entristecendo ela, e a pessoa fala assim: não, imagina, isso que você está sentindo é bobagem e tal. Como que eu vou dizer que o que o outro está sentindo é bobagem? Ele está sentindo, né? Isso é falta de empatia, é o meu orgulho. Quer dizer, importante é só aquilo que eu sinto. O que o outro sente, eu falo que é bobagem. Então, muitas vezes, nós desprezamos o sentimento do outro. Aliás, né, brincávamos ontem aqui em casa na conversa familiar, e as crianças às vezes choram, estão tristes por alguma coisa ali, e os pais falam assim: não, engole o choro, não tem motivo para chorar. Mas eu estou triste. Não, você não está triste. Mas como assim, né? A pessoa está relatando que está triste, nós negamos o sentimento do outro. Isso é extremamente malévolo, né, no processo educacional, não contribui, e é manifestação do nosso orgulho, é desprezo pelo sentimento do outro.
Então, o meu orgulho diz que o que é importante é o meu sentimento. Perceba como nós estamos desconstruindo coisas, falando, nossa, já fiz isso, e nem tinha percebido que era manifestação do meu orgulho. E o último item do orgulho é talvez ainda menos perceptível, o atraso. Pessoas que sistematicamente se atrasam. Essas pessoas vão negar até a morte que isso é manifestação do orgulho. Mas porque o tempo delas é mais importante que o tempo do outro. Ou seja, o outro pode me esperar, eu não posso esperar. Tem pessoas que verbalizam isso, eu não gosto de esperar. Eu não gosto de esperar, ou seja, eu não gosto de esperar o outro que me espere, né? Porque é muito difícil sempre o tempo estar sincronizado. E a questão não é, eventualmente, se atrasar por um problema no trânsito ou qualquer outro problema. A questão é o atraso sistemático, né? Existem pessoas que, se a atividade for às 14, ela vai chegar às 14h30, se for às 14h30, ela vai chegar às 15, se for às 15, vai chegar às 15h30, se for às 15h30, vai chegar às 16, ela nunca vai chegar no horário. Por quê? Porque, de alguma maneira, é a manifestação do orgulho ali. Será que a gente percebe isso? Será que nós não damos uma desculpa? Tudo bem que, como eu disse há pouco, eventualmente, né, um dia ou outro, teremos motivos para o atraso, todos nós. Mas quando é sistemático, é manifestação do meu orgulho. Vamos para os itens do egoísmo agora. Carências justificadas. Então, pessoa que diz assim, mas eu não mereço isso, né? Elas se sentem rejeitadas, dizem que não merecem. Então, assim, uma carência justificada. É o meu egoísmo também gritando, quer dizer, o meu ego, né? Meu ego ficou até redundante, né? Eu sou o ego. Se manifestando, dizendo que eu não mereço isso, que a pessoa, né, não tem o direito de fazer isso comigo. Outro sentimento que é manifestação do egoísmo, de posse sobre as pessoas, né? Então, sentimento de posse sobre filhos é meu, né, o egoísmo, sobre o cônjuge, sobre pais, sobre amigos. É interessante, né, nós vermos que é meu amigo, como que ele está conversando com outro, né? Minha amiga, como que está conversando com outra pessoa. Então, é um sentimento de posse. Meu empregado, né? Até no atendimento da casa espírita tem isso, né? É o meu atendido. Eu comecei a atender, como que o outro foi lá e ajudou, né? Olha que absurdo, né? Como que o egoísmo se manifesta em coisas aparentemente imperceptíveis. Eu, né? São pessoas com dificuldades, às vezes, de pensar coletivamente, pensar no nós. E nós temos que pensar mais no coletivo do que no individual. Aliás, a doutrina espírita nos diz isso, e até a lei no Brasil diz isso. O interesse coletivo sempre deve estar acima do interesse individual. Temos agora a polêmica da vacina, né? Se vacina ou não vacina, e o Supremo Tribunal Federal no Brasil, nas manifestações lá, disse isso que eu acabei de dizer. O que diz a lei no Brasil? Que o interesse coletivo deve estar acima do interesse individual. Eu não quero. Bom, eu tenho direito de querer ou não querer alguma coisa, mas se o que eu quero for prejudicar o coletivo, eu não tenho esse direito. Imagine uma coisa mais banal. Se a prefeitura de uma cidade quiser passar uma rua, utilizar um espaço ali para fazer alguma obra, ela tem o direito de vir indenizar o dono da área, a casa, o que quer que seja, e comprar. Pode-se discutir no máximo o valor ali, mas eu não quero vender, não tenho esse direito. É a chamada desapropriação, né? Claro, com o pagamento, mas por quê? Porque ali precisa passar, por exemplo, a linha elétrica que vai levar a iluminação para muitas pessoas. Mas eu não quero. É o seu interesse individual, mas existe um interesse coletivo. Então perceba que quando nós usamos muito eu, né, no lugar do nós, é o egoísmo, nosso egocentrismo falando. Ciúme. Ciúme é um outro sentimento, é manifestação do egoísmo. Ciúme é filho do parceiro, mas como eu falei, ciúmes
pode ser de muitas coisas, até dos amigos. O oposto dos ciúmes é compersão. A compersão é justamente o sentimento que nós deveríamos desenvolver de deixar com que as pessoas que nós amamos sejam livres, para que elas façam sempre as escolhas delas e não querer ter a posse disso. O ciúme é um sentimento de posse. Já perceberam que os vilões nas novelas, nos filmes, nas séries, na literatura espírita e não espírita são sempre ciumentos? Já perceberam, né? Tem sentimento de posse sobre as pessoas. Nós deveremos, então, desenvolver a compersão, esse sentimento de permitir que o outro seja livre. Quem já leu O Pequeno Príncipe vai se lembrar dessa frase que eu vou dizer agora, né? Amo a liberdade, por isso deixo livre as pessoas que amo. Se voltarem foi porque as conquistei, se não voltarem foi porque nunca as tive. Isso é frase bastante usada, né, pelos adolescentes, ou pelo menos era antigamente, para falar de relacionamentos afetivos, mas ela é muito mais relacionamento de casais, mas ela é muito mais ampla do que isso. Ela diz respeito a esse sentimento de ciúmes e de posse que nós não devemos ter. Por quê? Eu vou falar aqui, pode chocar os principiantes da doutrina, mas quem já estudou um pouco da doutrina vai entender bem que isso é a realidade. Imagine que nós desencarnemos. Ao chegar ao mundo espiritual, nós vamos encontrar vários ex-maridos, várias ex-esposas, vários ex-pais, ex-mães, ex-filhos. Como assim, Edmir? Nós tivemos múltiplas encarnações. Então, nós temos muitas pessoas vinculadas a nós nessas encarnações. Muitas vezes, o nosso espírito protetor é uma dessas pessoas que no passado, né, teve lugar na nossa família e hoje, numa condição melhor, está como espírito protetor. Então, qual o sentido, né, de termos posse sobre as pessoas e ciúmes? Quarto item do egoísmo: sentimento de posse sobre os bens materiais. Isso é muito grave, né? Porque, além de tudo, é contrário ao ensinamento da doutrina de que nós devemos nos preocupar mais com as coisas do espírito. Então, a pessoa diz assim, mas se eu tenho isso, um bem material, é porque eu me esforcei, porque eu fiz por merecer. Claro, existem, no mundo que nós vivemos, o esforço, o rendimento da pessoa está muitas vezes relacionado ao esforço e ela então conquista o direito de adquirir bens materiais. Eu queria aqui falar uma coisa que eu sei que vocês sabem dessa informação. Um jogador de futebol, né, os craques aí que ganham, eles se esforçaram mais do que um médico, cirurgião, eles se esforçaram mais do que um juiz do Supremo, ou poderíamos falar de outros cargos. Acontece que eles ganham 100 vezes, 200 vezes mais. Portanto, cuidado com esse raciocínio de que eu tenho mais dinheiro porque eu me esforcei mais. Nós vivemos num mundo que não mede as pessoas pelo esforço exatamente. Existem, nem estou entrando na questão da herança, né? Porque muitas vezes pessoas apenas têm aqueles bens porque herdaram. Nem houve um esforço. Aliás, o Bill Gates, né, que foi por muitos anos o homem mais rico do mundo, numa das oportunidades que ele deu entrevista, e era o homem mais rico do mundo, perguntaram se ele ia deixar a fortuna toda para os filhos, e ele falou, não, vou deixar 10% para um, 10% para outro aqui. E o restante, né, vai para outros fins. E a pessoa falou, mas por quê? Ele falou, olha, 10% da minha fortuna é muito dinheiro. E qual o sentido de repente, eles se tornarem as pessoas mais ricas do mundo sem nunca terem feito algo para merecer isso? Né? Então, esse raciocínio do Bill Gates, a gente poderia aqui pensar. Aliás, os anarquistas tinham uma fórmula muito interessante. Eles diziam assim, se quiser resolver 80% dos problemas do mundo, acabe com a herança. Porque aí não haverá pessoas sem o mérito, né, com o direito aos bens ali,
E outra coisa, ele diz, as pessoas não se esforçariam tanto assim por acumular, porque depois não teriam também essa ideia de perpetuar a riqueza na família e tal. Eu sei que isso é um assunto controverso e eu nem estou defendendo isso, apenas trazendo como uma reflexão, tá? Estou defendendo e nem acho que isso vá acontecer, que seja simples. Mas a gente poderia tomar como base o mundo espiritual. No mundo espiritual, qual é a herança que nós deixamos? A não ser as heranças do conhecimento e da ajuda no desenvolvimento dos sentimentos. Isso que é herança verdadeira. A herança material e sentimento de posse sobre bens materiais é algo que muitas vezes nos desvia do caminho. Acúmulo de conhecimento sem compartilhamento. Então a pessoa se tornou culta, mas ela não compartilha. Se eu adquirir esses conhecimentos, eles que se esforcem por adquirir os mesmos conhecimentos. Eu li, eu fiz isso, fiz aquilo, eles que façam. Veja que é a falta de empatia que eu falei lá do orgulho também. Tem uma passagem evangélica, né, que Jesus diz: não pôr a candeia debaixo do alqueire, ou seja, a luz debaixo de um móvel. Se eu tenho luz, essa luz precisa ser compartilhada, precisa ser dividida. Então, Jesus está nos informando que todas as coisas que eu tenho, vamos dizer assim, que possa ser utilizado para ajudar o outro, deve ser usado dessa maneira. E não escondido, né? Uma vez, uma companheira, ainda na época de mocidade espírita, né, tinha um rapaz que o pessoal falava, ele é muito inteligente, mas ele praticamente não falava, não era muito calado. E uma companheira da mocidade falou assim: fulano, o pessoal fala que você é muito inteligente, mas fala alguma coisa para eu ver se é verdade, né? O pessoal riu, brincou e tal, mas é verdade, né? Que adianta eu ter muito conhecimento se eu não dividir esse conhecimento e auxiliar as pessoas com ele? Que adianta eu ter muito dinheiro se eu não fizer isso? Que adianta eu ter muita força em qualquer área, política, econômica, se eu não usar isso em benefício do outro, né? Então, o egoísmo faz com que eu retenha isso. O egocentrismo. A pessoa egocêntrica, ela diz assim, mas como? Por que não me informaram disso? Ninguém me avisou, né? Como que começaram sem mim? A pessoa egocêntrica também fala assim, você não vai fazer isso. Ah, por que não? Porque eu não quero. Mas o meu querer está acima, né? É uma lei do universo agora. Então, o egocentrismo, lógico, quando estamos falando da educação de filhos e, às vezes, pequenos, não é possível que eles entendam algumas explicações, tá? Mas, mesmo assim, cabe explicações. Então, se um filho fala assim, eu não quero tomar esse remédio, essa vacina, então não, você vai tomar. Não, mas eu não quero, por que eu tenho que fazer isso? Aí, ao invés de respondermos porque eu não quero, que é a manifestação do nosso egoísmo, podemos explicar, claro, que isso é importante para você. Você talvez ainda não esteja entendendo isso, mas por ser importante por você e por eu estar responsável nesse momento, eu quero que você faça isso, eu desejo que você faça isso. Mas não é uma manifestação do meu querer, e sim, aí, de fato, pelo amor que eu tenho pela outra pessoa. Dificuldades, aqui ainda do egocentrismo, né? As pessoas acham que até o clima, né, tem que estar a serviço dela. Eu vou para a praia semana que vem, não pode chover, né? Porque senão vai estragar meu passeio. Quer dizer, todo o restante do mundo não importa. Eu quero que não chova porque eu estou na praia, por exemplo. Então a gente acha que até o clima está a nosso serviço. É egocentrismo demais, né? Ou então a gente brinca e fala assim, eu estou indo para casa, quero que chova só daqui meia hora, a hora que eu já estiver em casa, para não tomar chuva e tal. Então, são manifestações do nosso egocentrismo. Dificuldades de convivência é o nosso egoísmo. Então, o controle remoto fica na minha mão. Eu é que controlo ali, né? Ou, que comida que vai ser? A comida que eu gosto. Vai ter animal na casa, planta na casa? Depende. Se eu quiser, vai. Se eu não quiser, não vai.
Lugar à mesa, até o lugar à mesa, às vezes a pessoa tem o lugar dela, ninguém pode sentar ali porque é o lugar dela, né? Higiene, se ela é uma pessoa com excesso, né, de zelo pela higiene, todos têm que se adaptar. Ao contrário, né, se for uma pessoa desleixada nesse item, ela quer que todos também ajam assim. Então, ou até a pessoa que fala muito alto, quando nós falamos muito alto, não importa se o outro, né, quer ouvir a minha gritaria. Isso tudo é manifestação do nosso egocentrismo. Fiquemos atentos e, claro, gera o item que eu estou falando, a dificuldade de convivência. Os 3 últimos itens aqui do egoísmo, na verdade, ele não é só do egoísmo. Aqui, para fechar essa desconstrução, elas são manifestações do egoísmo e do orgulho. A ansiedade, por que ela é manifestação do meu orgulho e do meu egoísmo? Porque é a minha dificuldade de entender o tempo de Deus. Achar que no meu tempo eu sou mais importante é que as coisas devem acontecer. Mas, aliás, eu sempre falo isso em palestras sobre mediunidade, processos obsessivos nascem e se perpetuam por causa disso, da ansiedade, porque o espírito que ali está ora como obsessor, ele quer que o outro pague no tempo dele, mesmo que você tente explicar que todos os males que nós fazemos, nós colheremos no devido tempo. Então, não, essa história de que vai colher no futuro, não, vai pagar agora, né? Eu quero que pague agora. É a minha ansiedade fazendo com que eu me torne até um obsessor. A depressão é o meu orgulho ferido, né? Muitas pessoas deprimem porque não se conformam com aquilo, né? Como pode acontecer isso comigo? Seja a perda de um ente querido, qualquer situação. Eu não me conformo de ter sido, entre aspas, vítima, né, de uma situação, eu pelo menos me julgo vítima ali, e aí eu tenho orgulho ferido, tenho as expectativas não atendidas. E eu também acho que sou injustiçado. Eu contei na aula do EAD, quando começamos a conversar sobre isso, uma passagem muito interessante de um ex-tenista, Arthur Ashe, os mais velhos talvez lembram, chegou a ser líder do ranking, e ele estava doente, uma doença que acabou levando ele à morte, ainda muito jovem, e aí o repórter perguntou assim para ele, se ele não se sentia injustiçado, porque afinal de contas, tão jovem, né, e estava doente, provavelmente viria a falecer, como de fato aconteceu, ele não sentia isso como uma injustiça. E a resposta dele foi brilhante. Ele falou, não, olha, no mundo existem tantos milhões de crianças, tantas querem praticar esporte e só um número reduzido conseguem. Eu fui uma dessas que consegui e não me perguntei por que comigo. Aí dessas que querem praticar esporte, tantos por cento só conseguem praticar de maneira profissional. E eu fui um desses. Também não me perguntei por que comigo. Desses que praticam o esporte profissional, só tantos por cento se destacam, conseguem viver disso, ganhar um bom salário. E eu fui um desses. Também não me perguntei por que comigo. Ele foi, então, seguindo o raciocínio, né, até dizer quantos conseguem, né, ser primeiro colocado no ranking mundial, ganhar pouquíssimos. E ele estava entre esses pouquíssimos. E nunca se perguntou, mas por que comigo? Ele falou, agora, por que eu vou me perguntar em relação à doença? Olha que maturidade espiritual demonstrou esse moço, né? Então, quando acontece alguma coisa boa, porque eu mereço. Quando acontece alguma coisa ruim, mas por que comigo? Aliás, nós, professores, costumamos brincar que quando o aluno tira 10, ele fala, eu tirei 10. Quando ele tira 0, ele diz, o professor me deu 0. Então, é mais ou menos isso, né? As coisas boas, eu não entendo que sejam porque eu fui ajudado e tudo mais, é meu mérito. As coisas ruins é porque alguém fez isso para mim, né? Meu orgulho ferido. E o pânico? O pânico é a fuga permanente das nossas imperfeições.
a gente não consegue encarar as nossas imperfeições, a gente teme, né, olhar para elas. Isso, num grau exacerbado, gera o pânico. Aliás, quem esteve na Conresp de Orlândia, o Dr. Alberto Almeida, médico espírita de Belém do Pará, ele fez uma palestra muito boa e, em determinado ponto, ele falou dos autistas. E aqui eu gostaria de deixar claro que ele não disse que todos os autistas têm essa origem, não é isso. Mas ele disse que existem relatos espirituais de que muitos autistas, muitas crianças autistas, pessoas autistas, em outras encarnações, talvez na última, mais provável até, cometeu algum delito, e não foi apanhado. Essa pessoa não foi descoberta, né? Conseguiu enganar a sociedade naquele momento e passou impune, ou seja, ela não foi punida pela sociedade porque sequer descobriram que ela tinha cometido aquele delito, né? Por exemplo, matar alguém. Só que a consciência da pessoa a acusa. Lembra que no livro dos Espíritos está escrito que onde está a lei de Deus? Está escrito na nossa consciência. Então, mesmo que ninguém me acuse, a minha consciência me acusa. E aí ele disse que, ao reencarnar, muitos desses espíritos estão em permanente fuga. E uma das dificuldades, né, dos autistas é olhar nos olhos, é encarar as pessoas. Porque ele está sempre achando que as pessoas, ao olhar para ele, olhar para os olhos dele, vão enxergar aquilo que ele fez no passado. Então, bem entendido. Não é que todos os autistas são criminosos do passado que não foram apanhados. Não é isso. Mas que uma das causas espirituais do autismo é justamente isso. Bom, amigos, irmãos e irmãs, dito isso, eu procurei fazer com que todos nós, a começar por mim, possamos perceber o quanto nós precisamos estar atentos para desconstruir o homem velho. E aí, como eu faço para construir o homem novo? Uma metáfora bastante simplória, eu costumo dizer que não é negando o homem velho, né? Não é dizendo eu não quero ser assim, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim, porque a negação, ela não é bem lida pelo nosso cérebro. Então, eu não posso simplesmente dizer eu não quero fazer isso. Imagine vocês que eu dissesse agora, não pense, vocês estão proibidos de pensar num coelho azul. O que aconteceu? Vocês pensaram num coelho azul, seja lá no coelhinho da Mônica ou num coelho de verdade, mas o fato é que a minha mente não consegue ler o não. Eu proíbo a pessoa de pensar isso, aí que ela pensa. Portanto, se eu não posso negar esses meus defeitos, o que eu faço para construir esse homem novo? Eu preciso, agora sim a metáfora que eu disse, imaginar que somos um balde de água, mas essa água está suja, né? Está turva, não está limpa, porque nós somos espíritos imperfeitos. Como eu faço para trocar a água desse balde sem pôr a mão nele? Eu preciso ir jogando água limpa dentro desse balde, para que essa água suja vá transbordando. E aí, paulatinamente, essa água do balde fique limpa. A construção do homem novo, então, passa obrigatoriamente por jogar água limpa. E jogar água limpa se resume em muitas coisas, mas em algumas que nós destacamos aqui como principais. Boas leituras. Quando eu faço boas leituras, só obra espírita? Claro que não. Mas também obras espíritas. Ao fazer boas leituras, eu me identifico. Até um romance, até um romance. Posso me identificar com o personagem, posso perceber ali coisas que, puxa, ele é o vilão e faz isso, e eu também faço, né? E perceber, então, aquilo que eu tenho dificuldade, se alguém me disser, mas às vezes, por identificação com o personagem, eu consigo descobrir esse meu defeito. Bons filmes, boas séries,
também pode gerar essa empatia pelo personagem e, de alguma maneira, me fazer modificar. Boas conversas. Estamos num tempo de isolamento social, não podemos sentar, às vezes, juntos para conversar, mas nós podemos conversar por outros caminhos, como esse que nós estamos tendo agora. Podemos conversar com as pessoas e ouvi-las, contribuir com a nossa fala também, e assim nos modificarmos, né? Assim aprendermos, assim percebermos coisas. Agora, se eu estiver sempre armado, né, para tudo que as pessoas vão me dizer, provavelmente essas conversas não renderão frutos. Para que essas conversas tragam algo de bom, eu tenho que estar desconstruído. Por isso que eu falei a palestra toda de desconstrução. Quando eu me desconstruo, eu permito que a água limpa vá entrando naquele vácuo, naquele vazio, né, que tinha água suja anteriormente. Trabalho digno, trabalho voluntário aqui, nos dois sentidos, tanto o trabalho profissional quanto o trabalho voluntário. Isso é extremamente saudável. É realizar uma tarefa na sociedade. Ah, mas eu trabalho no comércio, mas eu sou médico, enfermeira, eu sou professor, professora, não importa, né? Eu sou bicheiro, eu sou mecânico. Todas as profissões, quando feitas com amor, com respeito, né, de forma honesta, são dignas. Realizar tarefas voluntárias, e aí eu tenho que ter a humildade de perceber qual eu tenho mais condições. Todos precisam ser palestrantes? Não. Todos precisam fazer determinada tarefa na Casa Espírita? Não. A Casa Espírita oferece um leque de possibilidades, por exemplo, de trabalho voluntário. Eu vou ver aquele que eu melhor... Posso fazer vários, claro. Posso me esforçar para aprender aquele que eu não vou tão bem, mas posso fazer também aqueles que eu percebo que tenho melhores condições de contribuir. Sempre lembrando que eu preciso também aprender os outros, mas posso fazer aqueles que no momento têm melhores condições de contribuir. Trabalho em equipe. Olha, isso é muito, muito, muito importante. Lembra que eu falei do egoísmo, muito do eu, né, e pouco do nós? Quando nós nos candidatamos a um trabalho coletivo, uma diretoria, por exemplo. Quando nós entramos numa diretoria, muita gente fala assim, não, mas isso não é fazer o bem, isso daí, fazer parte de uma diretoria. Mas na diretoria, eu me transformo numa pessoa melhor, porque lá eu aprendo a pensar coletivamente. A ideia de um é completada pela do outro, o outro discorda, no fim sai uma ideia ali da diretoria, que você nem sabe de quem que é a ideia. Alguém pode até ter disparado aquela discussão, mas foram tantas as contribuições que o nós aparece mais do que o eu. Muitas pessoas não gostam de participar de diretoria, porque falam, não, tudo que eu falo lá eles não fazem. Olha o egoísmo aí se manifestando. O orgulho também, né? Tem que ser do meu jeito. Se eu não vou participar da diretoria, porque eu falo, eles não falam. Mas eu não entrei na diretoria para que as pessoas fizessem o que eu quero. Eu entrei para dar uma contribuição num grupo de 6, 8, 10 pessoas, não importa. E eu tenho que entender que a minha contribuição, ora será aceita, ora não, né, de acordo com o pensamento coletivo. Então, olha que grande oportunidade que nós temos de melhorar, de combater o nosso orgulho e o nosso egoísmo, fazendo parte de uma diretoria, por exemplo. E é muito raro as pessoas perceberem, alcançarem isso, né? Tanto alcançarem a questão do como meu orgulho e meu egoísmo se manifesta, como alcançarem o que eu devo fazer na prática para combater isso. E mais um item, assumir responsabilidades. Nós não estamos aqui de férias, não estamos a passeio, né? Então, a maternidade, paternidade são responsabilidades profissionais, responsabilidade de cuidar, pessoas que fazem parte de ONGs que cuidam dos animais, outras ONGs que cuidam da natureza de um modo geral, outras, né, fazem parte de atividades na casa espírita, assistência e promoção social,
cuidar através do passo, enfim, cuidar do olhar para o outro, se preocupar com isso é água limpa, fazendo transbordar a água suja que ainda nós temos no nosso íntimo e que precisa ser, de alguma maneira, expurgada para que o homem novo possa nascer. O homem novo não nasce por um passe de mágica. O homem novo não vai, eu dormi assim e acordei espírito de regeneração. Na labuta, no trabalho, no enfrentamento das minhas mazelas, das minhas dificuldades, é que eu vou conseguir vencer o homem velho e fazer nascer o homem novo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu agradeço imensamente, a oportunidade de compartilhar essas ideias, porque todas as vezes que nós falamos em público, somos os primeiros a ouvir isso que nós estamos falando e, de alguma maneira, a refletir sobre isso. Então, hoje, numa necessidade de substituir a irmã que teve um problema familiar e não pôde aqui estar conosco, eu tive a oportunidade de compartilhar esse estudo e espero, do fundo do coração, que aqueles que nos ouvem pelo Facebook, pelo YouTube, aqui na sala do Google Meet, tenham, como eu, refletido sobre essas considerações. Muito obrigado a todos pela paciência, muito obrigado pela oportunidade de trabalhar, de servir. E eu devolvo a palavra para o Vitor, que hoje está aqui como anfitrião da sala, já que eu precisei me tornar o palestrante da noite, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. O Vitor vai ligar daqui um pouquinho. Enquanto ele não... Na hora que ele abrir a câmera eu paro, tá, pessoal? Eu queria só destacar que quinta-feira agora nós temos uma... que já eu vejo o chat aqui. Tem uma live com a Nilza Tereza Rotter Pelar. Ela é professora da USP de Ribeirão, aposentada, na verdade, e será às 20 horas, diferente das lives do domingo, que é sempre às 19. Na quinta-feira será às 20 horas, e ela é uma live de posse das diretorias do Calvário ao Céu e de retomada dos cursos 2021. Então, é um dia diferente, quinta, e num horário diferente, tá? E depois, no domingo que vem, aí retomamos com o Bebedourense, que é professor da Unesp, de Ilha Solteira, com o Ciro Carvalho, o Aparecido de Carvalho. O Vitor, já que... Desculpa. Não, imagina. Agradecer... A conexão não voltou do celular. Sem problema. Seu Fernando Zola, Rogério Manzi, beijo para todos vocês e obrigado. Obrigado, Vitor. Edmir, pessoal, boa noite, mais uma vez. A gente gostaria de agradecer, Edmir, pelas palavras, pela reflexão, e gostaria de que você fizesse a nossa prece de encerramento, e aproveitando, acho que você já passou aí a boa parte dos recados, e fazer o encerramento para a gente. Tá bom. Os recados são esses, na quinta-feira, 20 horas, a Nilza, e no domingo, às 19 horas, o Cido de Carvalho, tá? Encerrando a programação de janeiro. Teremos lives em fevereiro ainda. Nós estamos, pessoal, sentindo mês a mês, Houve uma piora no quadro, até na classificação da nossa região. Então, por enquanto, continuaremos com as lives. Fevereiro já estão agendadas, depois vamos sentir março, e assim nós vamos trabalhando pela doutrina de alguma forma, compartilhando as ideias de alguma forma, seja aqui ou presencialmente depois. Então, no encerramento, a gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos em nome da USE Intermunicipal Bebedouro, agradecendo pelo amparo que a espiritualidade nos traz, porque não é só quando estamos reunidos fisicamente que os bons amigos se fazem presentes.
enquanto nós estávamos compartilhando ideias, todos que nos assistem, todos que estão em seus lares, receberam a visita dos enviados do Cristo. A gente sabe que se deixarmos a água disponível, eles irão colocar os medicamentos necessários a cada um, vão auxiliar no reequilíbrio energético do lar, das pessoas que lá habitam. Então, Senhor, por tudo aquilo que tem nos oferecido de oportunidade, só nos resta, no encerramento desta noite, gratidão. Gratidão e o desejo de que muitas vezes estejamos reunidos entre amigos, em clima de alegria e harmonia, para aprender e trabalhar. Que assim seja sempre. Muito obrigado mais uma vez pela participação, pelas palavras, e que a gente possa se encontrar na próxima atividade, aqui todos juntos novamente, e que todos tenham uma semana de muita paz e muita luz. Muito obrigado, gente. Uma boa semana. Um abraço a todos. Boa semana.